Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou Alê Moreno, estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube, no Síntese DH, ou no Instagram, Síntese_Educacão. Também estamos no Spotify, em outros canais de comunicação, mundo afora. Lembrando que síntese é sempre com Y. Hoje eu estou com meu querido Clésio Sabino, uma indicação do nosso colunista aqui do programa, Fred Barão, para um papo. Eu conheci Clésio faz uns 3 minutos, então o papo é quase como sempre, Clésio. Deixa a bola rolar e o que surgir, surgirá. Olha só que verbo, que frase bonita. Clésio, meu querido, a primeira pergunta vale $1 milhão, é o seguinte: quem é você? Eu sou um educador formado em História, um educador que também é gestor de uma organização social, uma organização da sociedade civil, um educador que acredita demais no potencial da educação, de desenvolver pessoas e transformar as pessoas. Uma educação significativa transforma as pessoas, vincula as pessoas, compromete as pessoas e faz com que elas tenham uma atuação no mundo diferenciada. Eu acho que nunca, tanto na história da humanidade, a gente precisou de pessoas comprometidas e tocadas e se repensando pessoalmente, eu acho que coletivamente, né? Para mim, a questão do século XXI é essa. Ô Clésio, o que é essa educação significativa para você? Você sabe que eu tenho pensado bastante nisso, porque eu trabalho numa organização, num projeto educativo que já foi com adolescente de ensino médio, que começou sendo uma espécie de cursinho para meninos de periferia entrarem na universidade, e que hoje a gente trabalha com adolescentes de 10 a 17, 18 anos. Muitos deles são oriundos de abrigo, de acolhimento, muitos deles são de comunidade, e que ir para a escola e estudar não significa nada. E cada dia que passa eu vejo estudar e aprender significar menos para os nossos adolescentes, as nossas crianças, assim. Principalmente para quem está num contexto de pobreza. A escola de quem está num contexto de pobreza é uma escola que pouco tem conseguido construir um significado. Eu vou contar para você uma história que é muito marcante para mim. Eu fico enlouquecido com aula de literatura ou indicação de leitura de livro, todos nós passamos por isso na escola, e depois vem a prova do livro. Olha, que se dane a prova do livro. O cara, quando escreveu literatura, ele está falando de emoção, de sentimento. Isso é educação significativa, assim, porque nós somos adolescentes, estamos numa fase da vida de incerteza, de grandes paixões, de não saber, de se sentir deslocado. É por isso que a gente vai para a literatura. Vamos ler quem já falou sobre isso, galera, e vamos fazer uma roda aqui e a gente vai conversar sobre isso. Nós seremos tocados pela literatura, não para fazer a prova. Há uns anos atrás eu estava lendo os dados de leitura no Brasil, essas provas que são feitas de vez em quando, e assim, os estudantes do Brasil não leem, não são leitores. Só que daí você pega o mesmo dado e você vai ver os professores também não são leitores. Ora, se eu sou educador dos caras, eu sou um influenciador. E eu inventei lá na Bem Comum uma história que, assim, todas as nossas tardes de atividade começavam com uma roda de leitura que eu selecionava um texto, qualquer texto, e era qualquer texto mesmo. De preferência, não tivesse uma moral da história, que falasse de amor, de amizade, e abria uma discussão sobre o texto. E convidava todo mundo para trazer um texto. Eu lia um texto e falava, e aí, galera, o que vocês acharam? No começo, silêncio, ninguém achou nada. E eu continuei com isso, Ale, durante 3, 4 meses. Sempre terminava convidando alguém para trazer um texto. Teve um momento que os textos começaram a fazer sentido e falar com cada um. E virava uma discussão, virava um debate. Já aconteceu isso comigo. Eu já fui traído. E começou a rolar. Depois começou uma história que é eles quererem trazer texto. Eu posso trazer uma coisa que eu li?
Pode. E eu estou falando que era tudo. Eu já li horóscopo numa roda, porque a minha questão era, a leitura precisa fazer sentido. Eu lia horóscopo, e assim, de maneira... qual é o seu signo? Fala aí para mim. Você é Capricórnio? Peraí, deixa eu ler aqui. E aí, naturalmente, na roda, lê o meu aí, Clésio. Lê o meu também? Eu sou touro. E aí isso vira uma conversa. Chegou um momento que eles começaram a trazer textos. E aí chegou um outro momento que tinha gente que começou a escrever textos. Clésio, eu escrevi uma coisa aí outro dia, posso ler na roda? Claro. E aí começou a fazer sentido a ponto de que teve dias que a nossa programação inteira da tarde, eu suspendi a programação. Eu era um educador, tinha feito um planejamento, começava, a discussão pegava fogo, e eu falava, quer saber de uma coisa? Deixa a programação para lá, cara. Porque fez sentido, entendeu? Cara, é tão lindo ouvir isso, porque primeiro que eu adoro essa história de deixa a programação para lá, porque eu vejo tanto educador centrado no seu plano de aula e que esquece quem está ali a fim de aprender, e aí ele está dando aula para ele mesmo, né? Então, eu acho que esse é um problema. E aí, quando você traz que o que vale é o interesse desse grupo nesse instante, que você, num processo, conseguiu que aos poucos eles fossem se interessando, muda tudo, muda completamente. Me conta, então, o que é o Bem Comum? Ela é uma ONG, como ela trabalha, como ela atua, como ela funciona, como surgiu dessa sua mente, como que isso tudo começou? Não surgiu comigo, não. A Bem Comum foi, sabe, essa coisa meio do destino, uma coisa meio divina que aparece no seu caminho. A Bem Comum é uma organização da sociedade civil, nós somos uma OSC, que foi fundada em 2003 por um grupo familiar. Esse grupo de pessoas é um grupo de pessoas que tinha posses e tinha interesse, envolvidos com projetos de arte, de cultura, fundaram a Bem Comum para a Bem Comum ser uma organização que recebia projetos para desenvolver o Brasil. Existia um programa dentro da Bem Comum, que era um programa que dava bolsa para menino da periferia, da Zona Sul. E a Zona Sul foi escolhida porque tinha uma questão de IDH ali, o IDH mais baixo e tal, estava entre os mais baixos dos distritos em São Paulo. Vamos fazer um programa para dar bolsa em cursinho pré-vestibular, porque naquele momento, sim, as pessoas que coordenavam ali achavam que a gente resolveria os problemas do Brasil se pegar todo mundo da favela e da periferia e colocar para estudar na USP, na Unicamp e na Unesp. Era uma galera que tinha boa vontade, tinha rede de relações, conseguiu-se uma bolsa com o objetivo, porque alguém teve um contato com o Drauzio Varela, rolou uma história de que o objetivo cobrava um preço simbólico para colocar os alunos para estudar e a galera entrar na universidade. Quando eu chego na Bem Comum, eu chego num momento um pouco tenso, em que estava dando errado esse processo. Que ano você chega? 2006. Este programa é um programa que já estava no segundo ano. O programa chamava Acreditar. Qual era a história? Os meninos eram de escolas públicas, de uma região muito afastada, não sei se você conhece, se os ouvintes aqui já foram para Parelheiros, Marcilac, Barragem. Nós estamos falando do extremo da Zona Sul, lá onde ainda tem algumas aldeias indígenas, é uma região perto da represa. Esses meninos iam estudar no Objetivo e eles chegavam lá, eles eram selecionados, tinha uma questão toda de olhar o histórico escolar e tal. Eles chegavam no Objetivo e tomavam um susto. Por quê? Porque eles iam para um cursinho que se prestava a fazer uma revisão de conteúdo e eles chegavam lá e descobriam que eles não sabiam nada, porque eles não viram aquele conteúdo. Isso dava um pau. E ainda tinha uma questão que era todo o preconceito, porque eles começaram a ir para uma região central, Santo Amaro e tal, e eles vinham de muito longe, e rolavam umas piadas, uma coisa meio excludente. Esses meninos começaram a responder mal, ter um desempenho péssimo, e aí eu trabalhava já com educação, eu era assessor de projetos, fui convidado para ir lá fazer uma assessoria. E eu fui convidado e eu estava de passagem marcada para a África do Sul, eu estava indo embora para a África do Sul. Trabalhar numa organização lá, eu fui trabalhar numa organização na Cidade do Cabo. Eu chego na Bem Comum e identifico ali o que estava acontecendo, que precisaria fazer uma reformulação do programa, quiçá repensar se era este o programa, mas
o tempo que a gente tinha entre eu viajar e fazer, a gente conseguiu uma reorientação ali para trabalhar com os meninos questões mais voltadas para o projeto imediato de vida, acessar a universidade, escola técnica e pensar os caminhos para isso, pensar um pouco... Naquela ocasião estava começando as discussões sobre cota, sobre esses programas de inclusão dentro da universidade que conseguem manter os alunos de baixa renda. Deu certo isso, os meninos tocaram, aceitaram a proposta, a coisa foi bacana, a coordenação também, e eu fui para a África do Sul. Quando eu volto da África do Sul, eu volto para trabalhar na Bem Comum definitivamente. E a gente começa uma rediscussão sobre colocar menino pobre no objetivo. E a gente... Porque tem uma questão, Ale, importante, que está um pouco abandonada na nossa questão, na nossa discussão educacional, que é a questão de classe social. E principalmente quem tem recurso, quem tem grana, acha que se a gente pegar um menino pobre e colocar ele para estudar no Bandeirantes, a gente está fazendo um grande benefício. Quando tem uma gama de variáveis aí entre você pegar um menino pobre e colocar no Bandeirantes, porque não estamos falando de conteúdo apenas. A gente está falando de identidade, de questões emocionais, psíquicas, e essa é uma discussão que ela está um pouco à margem. A gente volta, redefine várias coisas, eu cheguei aí no objetivo, conversar lá com uma coordenação, a gente resolve tirar todo mundo, e naquele momento a gente põe todo mundo num cursinho popular que era dentro da USP. Porque era um cursinho popular tocado pelos alunos da USP, uma galera que trazia para dentro desse conteúdo a discussão sobre classe, o que significa ser negro, mulher, periférico, acessar uma universidade, e isso deu muito certo. Deu muito certo, tanto que durante um ano esse público ficou no cursinho, e a gente teve resultados bacanas, assim, de gente que foi fazer universidade, tem gente dessa turma que virou gestor, hoje é gestor de outras organizações, teve, de fato, um salto. Eles tiveram a oportunidade de vivenciar uma greve na USP, que os professores do cursinho colocaram eles dentro da reitoria, teve uma ocupação de reitoria, e levaram os meninos como parte da atividade curricular para as assembleias de greve, mas ainda continuou uma discussão que é cursinho? Eu, particularmente, Clésio, eu sei da importância que é o cursinho dar conteúdo para quem não teve esse conteúdo, mas eu acho que o cursinho, ele cria uma cortina de fumaça em torno de uma discussão que a gente não faz no Brasil, que é discutir a estrutura e o currículo escolar. Então, para mim, o curso e o acesso à universidade, né? Então, a gente pensa até vestibular, por que a gente faz uma seleção? E tem um histórico isso no Brasil, né? Eu fui atrás um pouco disso. Na década de 20, começou a ter uma explosão de candidatos para as universidades na época e não tinha vaga. E aí o Congresso brasileiro tinha um senador, que eu não me lembro o nome agora, ele fala, fácil, a gente põe uma prova, porque não tem vaga e não vai ter universidade para todo mundo. Então, põe uma prova, porque isso vai servir de peneira. Então, veja que a gente não está discutindo acessibilidade, inclusão, o contrário. Como a gente abriu a discussão para pensar a estratégia, eu trouxe a minha questão, que é essa da educação significativa. Então, assim, em vez de cursinho, vamos pensar um processo educativo que faça esse sujeito se pensar como um estudante, como alguém que aprende e valorizar o estudo, porque, de maneira geral, os adolescentes e as crianças, eles são interessados. Mas se você perguntar para os professores, eles vão dizer assim, eles não querem saber de nada, não estão nem aí com nada. Eu questiono um pouco isso, se são eles mesmos que não querem saber de nada, ou se é a maneira como a gente apresenta. E aí, desse ponto de vista, era este o tipo de programa educativo que eu queria, e eu vinha de uma experiência fora do Brasil. Eu falei da África, mas para eu chegar na África do Sul, eu passei por Canadá e Alemanha. Menos tempo, mas eu passei por essas experiências, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente conhece um pouco como esses projetos que levam, projeto de campo e tal, que lá fora é muito forte, né? Que é o experiential learning, então a educação experiencial. Então você, para
discutir um processo, um conteúdo, você vai lá, você vai viver o processo. Claro que daí os educadores vão preparar como vai ser essa abordagem. Eu tive essa experiência na África, eu volto imbuído desse desejo de, putz, é isso que a gente precisa fazer. Menos lousa, giz e cuspe e mais vivência. E aí conversa sobre a vivência, e aí conteúdo a partir da vivência. E a gente começa a pensar um programa de educação vivencial urbano. Como é que a gente transforma uma casa num espaço inteiro de aprendizagem? A gente vai transformar a gerência da casa num programa de aprendizagem. Nós vamos discutir com os meninos a possibilidade da gente fazer visitas de aprendizagem pela cidade. Se você olhar no nosso site, lá em algum lugar está dizendo que o mundo é a nossa sala de aula. Você vai ver menininho de mochila, vamos fazer trilha, porque é nessa vibe que eu estava pensando aprendizagem com mais outros educadores. Isso começa a dar certo. Então é isso. A gente tem todas as tardes um encontro, tem um momento de lanche. Quem faz o lanche? Geralmente nas escolas e nos programas, ou você tem uma merendeira, uma servente, ou você compra o lanche de alguém. Aqui não. Aqui a gente pega o jornalzinho do mercado, olha o preço das coisas, vai ao mercado, compra o que a gente vai fazer de lanche, volta para bem comum, faz o lanche, serve as pessoas, isso eu estou falando dos alunos, dos jovens participantes, limpa a cozinha, tudo isso como uma atividade curricular. Ora, a hora que você está na cozinha, você quer laboratório de física e química melhor do que a cozinha? Ler receita, unidade de medida. Eu estou dando um exemplo bem concreto, mas quando a gente vai fazer expedição de aprendizagem também, tem uma história que a gente coloca os meninos para ler o mapa da cidade. Vamos de trem ou vamos de metrô? Qual é a estação mais perto do lugar que a gente vai? Qual que é o metrô? Qual que é o trem? Isso vira uma pesquisa, e a gente está discutindo território. A gente foi estruturando uma maneira de aprendizagem que ela dialoga com a vida do fulano. E uma vez eu perguntei, Ale, numa roda, eu falei, gente, aqui tem prova? Aí eles respondem assim, não, aqui é uma moleza, aqui não tem prova nunca. Falei, errado. Aqui tem prova todo dia, vocês aqui não sabem. O que vocês estão pensando que é prova não é o que eu estou achando que é prova. Vocês fazem prova todo dia, gente. E eles tomaram um susto, porque é isso, desse ponto de vista do engajamento, de autonomia, de empoderamento, de ser capaz de se organizar, de se auto-organizar, autogestão, temos prova todo dia. Me conta uma coisa, me conta a organização desse projeto, quantas pessoas, quantos alunos participam. A ideia é que ele ocupe o espaço normal da escola, um espaço de contraturno, como que isso foi constituído, como isso tem funcionado. E eu também quero saber as suas inspirações. Quem são as inspirações, as escolas, os pensadores, as pessoas que te inspiram a essa caminhada toda? A gente tem desde 2019. 2018, 2019, a gente teve uma mudança drástica na estruturação da Bem Comum, então a gente perdeu recursos, a gente perdeu mantenedores, isso foi um impacto. Toda essa reestruturação que eu estou te contando, que foi 2010, 2011, nós éramos uma equipe de 7 pessoas, 7 educadores, aí envolvendo a equipe coordenação e educadores. Nós tínhamos um grupão de 60 adolescentes dividido em duas turmas, que vinham em dias alternados, então vinha uma turma na segunda, uma turma na terça. Aí, uma turma na quinta, uma turma na sexta. Sempre à tarde, no contraturno escolar. A ideia não era concorrer com a escola, era apoiar algumas coisas da escola. Mas isso sempre, a gente nunca conseguiu um diálogo com as escolas a fim de afinar o projeto de modo que a gente conseguisse dar apoio para as escolas. Ao contrário, às vezes que a gente conseguiu conversar com o diretor, com o coordenador, a conversa nunca conseguiu fluir por N motivos aí, tem toda essa coisa da estrutura, a estrutura da educação como ela está pensada e tal. Então, a gente queria apoiar a escola. Em algum momento, claro que a gente gera um desequilíbrio e um pensamento nos participantes, que assim,
Isso que eu estou dizendo para você, não é que nós somos geniais, e a gente não está inventando a roda, tem a ver com a segunda parte da sua pergunta. Eu diria para você que não sei se tem muito mais para ser inventado na educação. Tudo que a gente faz já foi inventado, já teve gente que já escreveu, já estudou. Desde o século XIX já tem gente falando. John Dewey, que eu falei antes, é um cara que nasceu em 1859, morreu em 55. Ele está falando de educação participativa lá na virada do século XX, do século XIX para o século XX. O José Pacheco sempre diz assim, está tudo escrito, só falta fazer, né? Acho que é um pouco dessa frase, né? Perfeito, é isso, não. Os materiais, a adequação. Maria Montessori é outra, lá do século XIX, cara. Freinet revolucionou a educação na França no século XX, a ponto de ser perseguido pelos nazistas como subversivo. Freinet foi para o campo de concentração por conta do tipo de educação que ele produzia. Makarenko, que é um cara que a gente pouco conhece, pouco ouve falar aqui, esse super revolucionário, um educador ucraniano que assumiu uma colônia de meninos em conflito com a lei no pós-revolução russa. Tem um livro belíssimo dele que chama Poemas Pedagógicos, que ele conta o cotidiano dele, de trabalhar um processo educativo com meninos que são meninos em conflito com a lei, na Rússia pós-revolução. Ele tinha que transformar aqueles meninos, através do trabalho, num grupo capaz de se reconhecer, e ele trabalhou nessa coisa da autogestão, da liderança. O livro dele é belíssimo, você chora de ler algumas passagens. O livro é uma espécie de diário, ele contando essa vida. Como foi essa vida dele naquela colônia de meninos. É isso, não são os meninos bonzinhos, eram os meninos envolvidos com crime. Paulo Freire, claro, Paulo Freire, eu acho que assim, o que a galera fica falando aí do Paulo Freire hoje, isso é um absurdo. Paulo Freire é um filósofo da educação, de um pensamento, num primeiro momento, dificílimo. Se você vai ler a Pedagogia do Oprimido, é um texto difícil, altamente filosófico e profundo. Paulo Freire era absolutamente influenciado por uma questão religiosa, de comunhão. Ele traz para dentro do processo educativo uma coisa que era muito, muito presente no olhar dele religioso, que é a comunhão. Não é à toa que o Paulo Freire é lido pela galera da teologia da libertação e pelos cristãos que são adeptos da missão integral, que é uma galera super progressista, influenciada por Paulo Freire. Ele está falando ali de comunhão entre educador e educando, cara. E aí eu sinto um calafrio quando eu ouço a galera falar o que fala do Paulo Freire. Falo, pô, mas você leu um capítulo do Paulo Freire, porque tem parágrafo do Paulo Freire, você tem que voltar 4 vezes. Que dirá você desmontar o pensamento do cara? Você precisa se debruçar sobre a obra inteira dele 20 anos, para você falar, acho que agora eu consigo criticar. Anísio Teixeira é outro, um filósofo da educação, um educador que era um gestor da educação brilhante, com uma visão estratégica, um democrata. A Escola Parque que ele criou em Salvador nos anos 50, durante a década de 60, a ONU tinha a Escola Parque como um modelo indicado pela ONU como um modelo de escola para países em desenvolvimento. Isso não sou eu que estou inventando, você vai lá e olha lá no histórico aí, a tentativa depois de CIEPs e mesmo do Céu da Marta, isso está lá na escola que o Anísio pensou nos anos 50. O Anísio dizia o seguinte: num mundo de tecnologia em que a gente precisa de geladeira, os nossos alunos não precisam só saber que você liga a geladeira na tomada e a geladeira conserva os alimentos. O nosso aluno precisa entender qual é o funcionamento da geladeira, o que tem de tecnologia por trás do funcionamento da geladeira. Pô, o cara falava isso nos anos 50, o Ale. Você fala dos autores e dessas, não são nem os autores, eles são práticos em alguns, aí você traz histórias, e eu queria fazer um parênteses aqui tentando entender, e a África? Como a África, porque se tem influência de pessoas, mas tem influência de um país, da África do Sul que você contou. Eu quero saber como a África do Sul transforma você, se é que ela transforma, você já contou alguma coisa aqui, mas eu queria ouvir um pouco dessa experiência sua lá. Eu, logo que entrei na universidade, eu fui procurar emprego e eu acabei indo trabalhar num projeto social, nisso que a gente chama de terceiro setor,
E isso me abriu muitas portas. A minha experiência neste projeto, que foi em 97, 98, 97, aconteceu uma coisa aqui em São Paulo, que a prefeitura entrou com um processo no Banco Mundial para pedir um empréstimo para canalizar córregos em alguns lugares das periferias. O Banco Mundial pediu uma contrapartida, que era, beleza, para vocês acessarem esse recurso, vocês precisam propor um trabalho de educação ambiental com moradores do entorno dos córregos que serão canalizados. A prefeitura abriu uma licitação e uma ONG, que era o Instituto Ecoar, ganhou essa licitação para fazer o trabalho ambiental. O Ecoar é fortemente voltado a essa questão ambiental e eu fui estagiar lá. Eu não sabia nada de ONG, eu estava no primeiro ano da faculdade, não sabia nada de nada, fiz um processo seletivo e entrei. Isso me levou depois, alguns anos depois, por conta dessa experiência, essa experiência durou 1 ano, depois eu fiz outras coisas, isso me levou a trabalhar na Cidade Escola Aprendiz, uma ONG também famosa no Brasil, e eu fui trabalhar num projeto muito específico, que também foi um projeto bacana, que se propunha a convidar adolescentes, estudantes do ensino médio, a propor uma ação nas suas comunidades de transformação. E era um projeto que juntava adolescentes de escola pública de periferia com adolescentes de escolas centrais, de escolas particulares. Então, para você ter uma ideia, a gente misturava adolescente do Brás, da Zona Leste, de Itaquera, com um adolescente que morava em Pinheiros, que estudava em colégio particular em Pinheiros, que estudava na Vila Madalena, que estudava no centro da cidade. E a proposta era os meninos apresentarem em grupo uma iniciativa de transformação comunitária. Ao longo de 1 ano, nós, educadores, ajudaríamos eles a transformar a iniciativa num projeto escrito e daríamos uma formação para eles captarem recursos e fazer as suas intervenções. Isso me abriu um mundo nesse terceiro setor, e eu tive contato com este formato de educação, que é o experiencial, porque a gente fez uma vivência nesse meu tempo na Cidade Escola Aprendiz, de acampar com um grupo de adolescentes no interior de São Paulo por 3, 4 dias, e o acampamento ser uma metáfora de coisas que eles precisavam aprender para intervir nas comunidades. Então, assim, a gente armou uma transposição didática. A gente vai acampar, as dificuldades desses dias de acampamento, a gente vai transpor depois para eles numa série de oficinas para fazer a transposição de, veja quais são as dificuldades para vocês conseguirem operar a transformação das suas comunidades. Isso me colocou em contato com pessoas que tiveram essa experiência de experiential learning, de educação experiencial fora do Brasil. Eu me aproximei e comecei a demonstrar interesse. Tinha uma organização aqui no Brasil que chamava Educo, e a Educo era uma rede de escolas de educação experiencial pelo mundo. E em algum momento eu fui convidado, assim, como eu ficava ali batalhando, vamos fazer mais disso aqui no Brasil, uma amiga minha, que tem uma pessoa que é referência no terceiro setor, e ela era fundadora da Educo, a Rosana Kissel, ela falou, Clésio, você quer ir para o Canadá? Vai ter um curso lá de educador, e eu consegui uma bolsa para você ir para o Canadá. E eu fui para o Canadá, cara. Eu fui para o Canadá ficar 1 mês num programa de acampamento, que foi muito bacana, foi uma experiência transformadora mesmo. Isso me colocou num circuito. Na sequência, houve uma reunião dessas escolas internacionais na Alemanha, e eu fui para a Alemanha, e lá eu conheci a diretoria da África do Sul, que começaram por afinidade. Você bem sabe que nós e os sul-africanos somos muito parecidos em muitos aspectos, inclusive fisicamente. Começaram a me convidar para ir para lá. Eles me convidaram em 2006, Clésio, vem para cá. Você consegue vir? A gente não consegue pagar salário para você, mas a gente consegue dar hospedagem e você trabalha com a gente aqui durante um tempo. O que você acha? Fui para entender a estrutura inteira da organização, não só para participar de um acampamento. Eu fiquei lá 3 meses vivenciando aquela coisa de tanto dentro do escritório, entender as articulações, entender as dinâmicas, essa logística. Tinha um programa específico lá que chamava Rites of Passage,
que tinha um coordenador que era um cara brilhante, que foi um educador, ele já é falecido, Cole Daniels. Ele trabalhou com menino de rua na Cidade do Cabo. A Educo, na África do Sul, é uma organização que o patrono da Educo é o Desmond Tutu, simplesmente um prêmio Nobel. A Educo foi uma organização importante no final do apartheid, porque assim, existe lá na África do Sul uma cicatriz que não está ainda cicatrizada, que são esses 40 anos de apartheid. A Educo surge como uma organização pensando nessa educação integral, junto com o meio ambiente. A África do Sul também é um país riquíssimo dessa vastidão ambiental, em fazer imersões que juntem essa transformação humana com o meio ambiente. Fui para lá um pouco nessa perspectiva, assim, pisei em Joanesburgo e a minha sensação cheguei no Maranhão, né? Falei, caramba, uai, não saiu, eu viajei 10 horas e estou no mesmo lugar. E chegar na África foi uma sensação mesmo de, ainda que não seja uma África portuguesa, foi uma sensação de voltei para casa. Eu fui tocado por uma emoção ancestral, uma identificação de compreender de onde nós viemos, e eu acho que isso é muito forte para quem chega na África, né? Acho que a gente estando aqui no Brasil, é difícil ter a dimensão de como nós somos africanos, a gente não tem essa clareza. Naquele momento, recebia muita gente intercâmbio de fora, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Canadá. A diretora, na época, a gente teve um momento que foi muito bacana, porque eu cheguei lá e rapidamente eu fui incorporado pela equipe. E em uma semana, eu cheguei numa semana que era um encontro internacional, e é isso, eu não estava lá passeando, eu cheguei lá para trabalhar e a galera me colocou para trabalhar. E rapidamente eu estava afinizado com todo mundo, e teve um momento da equipe parar, ela chamar a equipe e falar, eu não acredito, como é possível? Nós temos aqui alemães e canadenses, que esses caras estão aqui com a gente há um ano, e eles não têm a afinidade que você teve. E é incrível, porque eu parecia muito com um amigo que trabalhava na equipe naquela época, a gente parecia fisicamente. Ele falou, você parece irmão do fulaninho, porque nós nos parecemos fisicamente. E tem essa coisa do toque, dessa comunicabilidade. Então foi imediato assim, a conexão, com uma galera que trabalha um processo educativo num país que tem todas aquelas mazelas de pobreza, de exclusão, esse histórico desse apartheid, mas também é um país que respira transcendentalidade, espiritualidade, conexão com a terra, essa coisa de ser africano, de estamos na África, e aí o processo educativo todo permeado por essas nuances, né? Então, nesse encontro internacional, por exemplo, foi engraçadíssimo. Uma pessoa da equipe quis oferecer um almoço para todos os visitantes internacionais na casa dela. Era uma menina negra, já é falecida também. Ela armou um final de semana, vai ter um almoço na minha casa. Minha mãe vai cozinhar a verdadeira comida africana para todo mundo. Beleza. Pega a van e vai lá um grupo internacional, búlgaro, canadense, brasileiro, americano, alemão. Vamos lá, na Township, que é a periferia e a favela da África do Sul. A gente chega na casa da moça, a hora que ela serve, tinha frango ensopado com quiabo, mandioca, batata. Eu olhei e falei, mas não era comida africana? Você está me oferecendo comida brasileira, comida mineira. A identificação era muito grande. Então, eu voltei tocado por essa experiência. Eu fui mentoreado por pessoas também, eu diria, iluminadas, assim, gente muito bacana. Eu vi educadores com um grau de dedicação e comprometimento muito, muito grandes, assim, sem medir esforços para trabalhar com os meninos, trabalhando com um menino muito pobre, com um menino também em conflito com a lei, porque os programas educativos lá trabalhavam com essa galera, que é a galera da vulnerabilidade. Tinha programas para gente pagante, mas tinha programas também sociais.
Eu tive o prazer de fazer formação, de participar de formação de facilitação lá, então, assim, de um curso, assim, como ser um facilitador, um curso reconhecido pelo governo, porque diferente do que a gente tem aqui, lá na África do Sul, facilitação de grupo é uma área profissional que o governo te certifica, e a Educo é uma certificadora. Então, eles armavam lá os programas de facilitação, vinham os profissionais de outras organizações fazer o curso para ganhar o certificado de, assim, putz, você é um facilitador certificado reconhecido, porque você sabe montar uma atividade, você sabe escolher materiais, você sabe dar um comando de atividade. Esse era o grau de critério da formação em facilitação. Então, foi uma experiência muito potente, que me marcou profundamente. Eu me identifiquei demais com a África do Sul, não voltei lá mais, mas eu tenho tido muita vontade de voltar. Teve um momento que eu pensei em ficar por lá mesmo, porque não deu vontade de voltar para o Brasil, cara. Ô, Clésio, eu ficaria umas 8 horas te ouvindo, porque eu tô tendo aqui um MBA contigo, ouvindo a história, tanto que você me deixou quieto nesse programa, só fiquei escutando, falei, meu Deus, quanta coisa. Muitas dessas sensações que você teve em solo africano eu também tive, e concordo com tudo isso, e com como mexe com a gente volta transformado, não tenho dúvida que eu fiquei menos tempo que você, mas eu virei outra pessoa depois que eu estive lá. Acho que eu me reconheci diferente, entendi ressignifiquei muitas coisas daquilo que eu era e daquilo que eu sou desde então. Eu tenho 2 perguntas finais, porque o tempo urge. Claro. Aí, vamos ter o poder de síntese agora. Clésio, você tem esperança? Eu tenho muita esperança. Na verdade, eu vivo dizendo que o meu comportamento é uma frase de uma autora que eu não sei, não me lembro agora quem é, mas a minha análise, ela é um pouco pessimista, a minha análise, mas a minha ação, a minha prática no mundo, ela é esperançosa, porque é o que me movimenta, e eu vejo, né? Eu trabalho com jovem, eu trabalho com adolescente, com criança, eu trabalho cotidianamente com a esperança, e eu vejo os resultados do meu trabalho todos os dias, cara. Eu tenho esperança, sim. Eu quero saber como que você sai desse programa, como as pessoas te encontram, como fazem contato, como que podem colaborar com o bem comum. E todo mundo que sai daqui pede uma música que represente você, a sua trajetória, o que você quiser representar. Várias perguntas e agora se vira para responder. Putz, eu saio muito feliz, Ale, porque eu tenho feito a gente tem na Bem Comum um canal também no YouTube, e eu tenho chamado as pessoas, desde o começo da pandemia, para a gente tecer essa rede aí de apoio e de boas práticas, né? Eu acho que tem uma coisa, tá todo mundo meio down nesse país, mas tem coisa bacana acontecendo, e tem muita gente bacana e muito legal fazendo coisas muito legais. Então eu saio muito feliz de estar aqui podendo deixar um pouco do meu relato e de contribuir aí com a síntese e conhecer vocês e saber o que vocês fazem. A gente se sente menos sozinho. A Bem Comum é facílimo de achar no Instagram, @bemcomum. Estamos lá no Instagram, Facebook também, Bem Comum. É possível de me achar por lá. Sou eu que opero as redes sociais. Todos os dias eu acompanho alguma coisa, eu posto alguma coisa. A gente tem se esforçado para sermos uma organização que dá apoio e suporte para quem está necessitado. Então, além do nosso trabalho educativo, a pandemia acendeu para a gente uma luz de que nós podemos ter um núcleo de ação humanitária. Então, a gente começou a distribuir cesta o ano passado, então a gente tem distribuído cesta de alimentação para as famílias dos nossos participantes. A gente ampliou isso para as comunidades, a gente fez um cadastro, a gente tem 500 famílias cadastradas, e a gente tem tentado todo mês entregar cestas para as famílias. Nem sempre a gente consegue entregar 500 cestas, a gente recebe tanto doação em dinheiro, tem gente que vai lá e deposita para a gente a grana, puta, compra a cesta aí, tem gente que manda a cesta lá para a gente, tem gente que faz as compras e vai lá e doa para nós. Então, uma maneira de apoiar é isso, doação em dinheiro, em cesta, e uma coisa importantíssima, Ale,
que eu vou fazer na nossa página daqui a pouquinho, que é nos divulgar. Eu vou divulgar os seus podcasts na página da Bem Comum, lá no Facebook, porque tem uma coisa que tem me chamado a atenção, de como é que fake news e coisa ruim propaga nas redes sociais, que nem fogo em capim seco. Mas coisa bacana, a gente tem uma dificuldade. Então, assim, curtam as nossas páginas, nossa rede social, divulga aí para sua rede, para seus amigos, seus parentes, tornem-se doadores da Bem Comum, vamos engrossar esse caldo aí. Música que eu peço. Então, porque fez ontem ou anteontem 50 anos de Imagine. Então, Imagine, John Lennon. Outro dia eu sonhei com essa música, sabia? Que louco, né? Ale, e tem a ver com a nossa conversa, né? Super, total. Bom, cara, eu quero te agradecer demais. É incrível. Para quem curtiu, por favor, compartilhe, siga. Vou deixar todos os descritivos que o Clédio traz aqui no canal do YouTube, também no IGTV do Instagram, para vocês acharem eles e seguirem eles e a gente, para fortalecermos essa rede do bem, porque existe uma rede do bem a fim de ajudar nesse momento tão sombrio deste país. Ainda bem que tem gente fazendo coisa boa. Ainda bem, isso também me dá esperança. E o meu convite agora é o seguinte: vamos ouvir o Fred Barão, que ouvindo todo esse papo, transformou ele num momento de equilíbrio, no quadro Equilibrando. Fred, tá com você agora, meu caro. Equilibrando. Com Fred Barão. Olá, Lê. Olá, queridas, olá, queridos. Uma vez que equilibra o movimento, nada melhor do que gerar este movimento com boas perguntas, com boas reflexões que podem nos levar a algum lugar, sem a pretensão de lacrar, mas com um desejo muito grande de ampliar, para trazer, quem sabe, movimento e real bem-estar. Hoje, desejo oferecer um breve paralelo entre a jornada do Clésio e da Bem Comum com a jornada da meditação através de uma fala de Alan Wallace. Diz ele: especialmente no mundo moderno ocidental, onde muitas pessoas estão com pressa na busca de soluções rápidas e de curto prazo, é fácil adotar uma visão superficial da meditação. É um enorme erro julgar o valor da meditação quando nos baseamos em quão bem nos sentimos quando meditamos. Isso não é uma droga milagrosa desenhada para oferecer alívio temporário em minutos. É uma caminhada para uma sanidade cada vez maior. E, para isso, temos que ser pacientes e persistentes. Bom, eu desejo a você que encontre sentido na sua jornada, que saiba reconhecer e valorizar cada passo, dando profunda atenção ao aqui e agora. Desta forma, quem sabe, você desfrute a plenitude do movimento e reconheça que o desequilíbrio momentâneo faz parte do jogo da vida, uma vez que para dar um passo é necessário que fiquemos apoiados em uma perna só. Imagine all the people living for today. Sintetizando com Alê Moreno.